Campinas, e hoje Campinas entra numa nova etapa da fase de transição do Plano São Paulo, que vigora entre 24 e 31 de maio. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Guilherme Pierangeli. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lilian, Paradela e ouvintes do CBN Campinas. Essa mudança de hoje no Plano São Paulo traz uma pequena flexibilização. Agora o comércio em geral pode funcionar com até 40% da ocupação total do estabelecimento. Até então, até ontem, o total liberado era de 30%. Já o horário de funcionamento segue inalterado por enquanto, sendo liberada a abertura de estabelecimentos entre 6 da manhã e 9 da noite. Nós conversamos com alguns comerciantes aqui da região central de Campinas, como a Isabela Vaz e o Juarez Santos, que são responsáveis por estabelecimentos alimentícios aqui do centro, no caso um café e também um restaurante. Eles acham que essa mudança não terá um efeito muito prático para o setor. Não muda muito, não muda porque eu já tenho um espaço pequeno aqui, né? Então eu já recebo pouca gente, então eu acrescentei 2 lugares só, então para mim acaba não mudando tanto. Olha, para aqueles que realmente já estavam abertos mesmo com a pandemia, eu acredito que muda-se agora. No caso, para nós que estava fechado durante 8 meses, né? Abrimos agora há 1 semana e meia atrás, então, para a gente, eu não diria para você que seria essa flexibilidade que os outros têm por estar aberto já há mais tempo, né? Já para outros segmentos, como lojas de roupas, perfumes e outros itens, há uma expectativa melhor quanto a essa flexibilização. Qualquer flexibilização é bem-vinda. Lembrando que a gente tem uma data de apelo daqui a pouco, que é o Dia dos Namorados. A Ariana Couto, que é gerente de uma loja de perfumes, ela disse gostar dessa flexibilização, disse que vai ajudar na loja dela. Sim, muito, né? A nossa loja ela é bem compacta, então não posso deixar o cliente entrar. Então a gente barrar ele na porta, mas ainda tá bom porque ainda tá com a porta aberta, né? É bom frisar que, apesar das mudanças para o comércio, o teletrabalho para atividades administrativas não essenciais continua obrigatório. Lembrando que na semana que vem, 1º de junho, haverá uma nova flexibilização e aí sim o comércio poderá ficar aberto por 1 hora a mais, iniciando às 6 da manhã e fechando às 10 da noite. Também haverá um novo aumento na capacidade dos estabelecimentos, que vai de 40% para 60%. Quanto ao ensino, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, haverá uma nova revisão de regras. Atualmente, as escolas estão limitadas a 35% da capacidade e as prefeituras têm autonomia para restringir mais essa capacidade. Então, uma pequena mudança hoje, 10% a mais na capacidade, passando de 30% para 40% a capacidade dos estabelecimentos. Na semana que vem, um pouco mais, aí passa para 60% e também os estabelecimentos poderão abrir por 1 hora a mais. Lilian. Muito obrigada, Guilherme. Até para a gente entender um pouquinho, né? A gente fala sobre a fase de transição, como disse o Guilherme Pierangeli, na semana que vem uma abertura aí maior, 1 hora a mais, indo até as 10 horas da noite e subindo para 60% de capacidade dos estabelecimentos. É que a gente não consegue entender, que não estamos sendo contra a abertura, outras situações, não. A questão é o Plano São Paulo. Sim. Ao que tudo indica, o Plano São Paulo subiu no telhado. Porque uma abertura de 6 até as 10, 6 da manhã, até as 10 da noite, sem aquele intervalo que tinha uma limitação de 8 horas, isso não estava previsto no Plano São Paulo, nas fases laranja, amarela. Eu acho que em alguns pontos, em algumas outras atividades, somente na fase verde. Então, essa transição está indo aonde, né? A transição, sim, ao que a gente está buscando? Do Plano São Paulo para laranja? Não é. Porque a transição a partir da semana que vem, ou mesmo essa hoje, já é mais permissiva do que era a fase laranja anteriormente, quando ela foi instaurada. Depois aconteceram algumas mudanças dentro dela, ok? Mas mesmo assim, mesmo com as mudanças que aconteceram no ano passado, para esse ano, essa fase de transição aqui é bem mais permissiva do que vinha permitindo o governo do estado na fase laranja, na fase amarela. Então, para onde vai o governo do estado?
Esse é o questionamento. Pois é, esse é um questionamento que tem sido feito desde o anúncio, né, dessa nova fase de transição, porque de fato ela não segue os parâmetros do Plano São Paulo que haviam sido estipulados pelo próprio governo estadual. Então fica um pouco confuso realmente, e é importante que o governo estadual esclareça, né? Será que então a gente esquece o Plano São Paulo e agora, né, são novos parâmetros? Enfim, de fato, precisa ser esclarecido, né? Esse momento é muito importante a gente ter esclarecimento, né, e clareza sobre as condições e sobre o que está acontecendo, né, Paradela? Exato. Se a gente pegar a nossa DRS 7, né, os números são atualizados ainda neste domingo, às 14h, e os números começam a preocupar novamente. A gente tem um número em queda de óbitos, 20% a menos. Mas lembrando, óbito, como já disse a própria Secretaria de Saúde, óbito é o último parâmetro. A gente teve um crescimento de 18,5% dos novos casos, tá? E aumentando os casos dos últimos 14 dias por 100 mil habitantes para 427. Óbitos, como eu disse, eles recuaram na DRS-7 como um todo, que é o Distrito Regional aqui de Campinas de Saúde, mas também aqui de internações, crescimento alto, 25,2% a mais. Isso numa variação semanal de internações de casos suspeitos e confirmados, registrando esse último domingo. Temos 25,2% a mais. E na ocupação de leitos, voltou a subir, 70,9%. Está falando na casa de 71% na última sexta-feira, e agora o número chegando a quase 73%. Então, é para ficar em alerta. A gente fala aqui de um crescimento de UTI de 72%, enfermaria em 55%, e a gente tem muito mais leito do que a gente tinha lá para dezembro e fevereiro. Hoje a gente tem leitos de UTI Covid por 100 mil habitantes na nossa região, 25,8%. Esse número estava em 14%, 15% quando a situação começou a complicar. Então a gente vê um aumento, e um aumento até que bem expressivo aqui de internações e de casos. E aqui em Campinas também houve um aumento na ocupação, na taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid na última sexta-feira, que é o último balanço, que estava em 84,13%, e no dia anterior foi uma pequena alteração, era 83,59%, mas indica aí uma tendência, infelizmente, de crescimento, que é inclusive o que a gente tem constatado mesmo quando existe, né, essa flexibilização, né, essa abertura das atividades, infelizmente. Até porque a gente sabe, a gente trouxe um exemplo aqui, algumas pessoas não estão entendendo que, apesar da flexibilização, precisa haver ainda distanciamento social, uso de máscaras, porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. CBN Campinas.